lidou com a infância do senhor? Como que foi a infância do senhor? Bom, a infância para mim é um momento assim difícil, porque meus pais se separaram por causa da bebida. Meu pai, ele teve um problema com o álcool, e aí, em função da bebida, o casamento veio a fracassar, minha mãe veio para Belo Horizonte, e aí então era eu, minha mãe e meu irmão. Qual que era o trabalho naquela época? As dificuldades de ter o primeiro emprego, de começar a trabalhar? São uns anos assim difíceis. Antes de trabalhar de carteira assinada, eu fui camelô, e meu primeiro trabalho remunerado foi numa construtora como servente, pedreiro, e foi no período de férias, foi um período curto, mas foi a oportunidade de ter o sentimento assim, do primeiro trabalho, primeiro serviço de carteira assinada. Como ambulante, né, camelô, eu não gostava muito, mas um dia eu disse para minha mãe, falei para minha mãe que eu não queria trabalhar com camelô, que eu queria estudar e ser alguém na vida. Aí ela falou assim, tudo bem, não vai trabalhar de camelô não, mas vai ter que ficar em casa, fazer o serviço da casa, lavar, passar, cozinhar e estudar. E eu aceitei o desafio, aprendi naquela época a cozinhar e depois não sei por que esqueci. Mas lavar vasilha eu faço até hoje. Você estava lavando vasilha. E como é que foi escolher uma profissão? Como que foi essa escolha? Muito indeciso. E pela ausência do meu pai, eu não tive nenhuma referência masculina, assim, a não ser depois, mais tarde, já era adolescente com meu padrasto. Os outros homens que passaram, en passant, assim, mas só um, dos outros, só um que realmente deixou uma certa saudade, que foi o João, esteve com minha mãe por pouco tempo, mas então essa ausência fez com que eu me sentisse uma pessoa sem percepção de que eu poderia escolher. E na verdade minha mãe era muito autoritária e ela acabava por definir aquilo que eu queria. Você fez história, né? Fez história e por que história? Bom, na verdade a escolha pela história foi um pouco daquela paixonite de estudante. Eu tinha uma professora de história em Ares e eu me apaixonei por ela, assim, pela pessoa dela, né? E aí então aquela coisa de adolescente, de sonho, né? Na minha adolescência eu era um pouco poeta, né? Ou pensava que era, né? Escrevia alguma coisa, escrevia, por exemplo, assim, uma ficção do homem chegando ao sol, né? Nada de chegar à lua, a lua já tinha sido conquistada. Então, como eu era muito sonhador, e aí eu inventei na minha cabeça, eu inventei uma máquina, eu pus isso no papel, em que o homem, na medida que ia chegando ao sol, para ele poder não ser queimado, né? A máquina, quanto mais ele ia se aproximando do sol, mais ele esfriava. Era uma reação assim oposta, né? Mas ele esfriava e aí na minha cabeça dava certo. Do seu caso, o seu casamento? Pois é. Na verdade, o pensamento da minha história, além da paixonite, né, foi porque fiz vestibular para psicologia e fiz vestibular para história. Nesse momento eu estava começando o namoro com o Irian. Passado um tempo, o senhor tem um acidente, né, um acidente de carro. Foi um pouco depois? Não, foi. Ou foi? Foi, eu fiz o curso de História em 86 e 89. Fiz o curso de 86 e 89. Me casei em 87. E aí formei no curso de História, já estava casado.
muito bem casado, né? Agora que são 25 para 26 anos. Chega. Então, depois de formado, eu já trabalhava na Copasa, em 87, casei, comecei a trabalhar na Copasa dia 23 de setembro de 87 e casei com a Miliana no dia 31 de outubro de 87. Então, quando eu formo, em janeiro de 94, eu começo o curso no seminário. E aí termino o primeiro semestre, em julho, e quando é agosto, que eu vou voltar para estudar, no dia 4 de agosto eu sofro um acidente de carro, no domingo pela manhã. Eu vou levar um casal de amigos na rodoviária para ir viajar para a viagem no Lua de Mel. Agora eu vou bater, agora vai acontecer. Ou o senhor não tem essas lembranças? Tenho lembrança, e sem trauma, né? Tenho lembrança do momento, do antes, do momento e depois. Depois até é interessante porque no momento quando o carro rabeia a primeira vez, por causa da quebra da barra de direção, eu seguro o volante e falo assim, ó, desceu, né? Se eu cochilei, tô atento, né? E continuo. Aí tem o sinal amarelo, tá amarelando, aí eu acelero um pouquinho mais para poder passar aquele sinal amarelo, né? Para não ficar verde. E aí depois eu tô pronto para continuar, fazer uma curva assim tranquilo. E aí ele joga todo para a esquerda, pula o canteiro central. Quando ele pula o canteiro central, eu olho para o lado, porque eu já estava do outro lado da outra pista, sentido contrário, eu olho para ver se está vindo algum carro e olho para frente. Quando eu olho para frente, eu vejo um muro de pedra. E aí só vejo assim, né? Pensou em alguma coisa? Não dá tempo de pensar em nada. Não dá tempo de pensar em nada. Uma jornada interessante que o senhor começa na Igreja Católica, não sei como que foi sua inspiração para se tornar coroinha, e logo um pouco mais tarde o senhor se torna evangélico e em seguida o senhor se torna um líder religioso, que seria o pastor. O senhor é a figura de um pastor hoje, o senhor trabalha como pastor de uma igreja. Como que foi essa transição? O que fez o senhor ter uma virada drástica dessa forma? Ensinado a mim e meu irmão a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai. Mas é ali naquele hospital, nesse momento, porque quando eu chego no hospital, o médico, ao me examinar, ele olha para minha mãe e fala assim, olha, ele teve queimadura de 1º, 2º e 3º grau. Pode ser que ele escape. E a minha mãe, ouvindo aquela sentença de morte daquele médico, ela se desespera. Então eu viro para ela e falo assim, mãe, pode ficar tranquila, eu não vou morrer. Deus não vai deixar eu morrer, então eu vou crescer e vou cuidar da senhora. Então, naquele hospital ali, as noites eram longas e eu ali no leito ali, no primeiro momento eu fiquei na ala feminina, porque eu tinha um cabelo grande, pensava que como eu estava todo queimado, pensava que eu era menina. Aí depois é que viram que as noites ali, eu tive a minha experiência com Deus. Então por isso que eu estou falando que não houve uma mudança drástica, porque depois disso, quando a gente sai de lá e volta para cá, para Santa Mônica, depois minha mãe compra um lote lá no bairro Lagoa, e aí no bairro da Lagoa que eu vou me envolver de uma maneira assim maior com a Igreja Católica, que naquela época era referência, havia poucas igrejas evangélicas. Foi em 73, parece, não tenho certeza. E aí então tinha um padre Anísio Alves Cerqueira, que era da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Mas ele era uma pessoa que tinha muita influência da comunidade, porque ele celebrava as missas, a Igreja Católica não estava disseminada ainda em todos os bairros e tal. E aí então ele se envolvia com a comunidade, com futebol, montou um time para ele, tinha
celebração de quadro vivo. Então, toda atividade social do bairro estava ligada à Igreja Católica. E naquela época, você ser coroinha era você participar desse movimento.